Vamos lá, fiz algumas anotações aqui importantes. Vamos lá, outra premissa, tá? Para instalações residenciais, né? A gente tem o grupo 1, o grupo 2, não deu espaço aqui, mas teria o grupo 3, que é a iluminação. A gente vai tratar isso numa aula só para iluminação. No grupo 1, que são os equipamentos de cargas específicas, a restrição vai ser a corrente elétrica do próprio equipamento. Então a gente vai trabalhar o equipamento pela sua potência. Ele já está exclusivo, tá? Então eu botei aqui sem restrições, para a gente focar aqui no grupo 2. Olha só, no grupo 2, o que acontece? Eu vou ter área seca e área molhada, tá? A área molhada é uma forma econômica de falar, que são circuitos de cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, banheiros, área externa da casa, tudo isso é chamado de área molhada, que na verdade, para determinar o que é a área molhada, é se o piso é lavável ou não. Então, se você tem um piso, ele é lavável, então é área molhada, tá? Então, até onde eu lembro, a gente não tem a obrigatoriedade, né, de ter o DR geral, porque a proteção contra choque não é só o DR. O DR é uma suplementação da filosofia de proteção contra choque. Então, tu vai fazer uma instalação, quando você está aprendendo, você se preocupa sempre em ligar, deixar ligado. Mas ao longo da sua vida profissional, você precisa treinar sabendo que todo circuito que você vai energizar precisa ter um seccionamento automático, porque isso garante a proteção contra choque. A proteção contra choque não é só aterramento, não é porque você fez um aterramento que sua instalação está protegida, o ser humano está protegido. Só o aterramento não garante, não é suficiente, né? O que garante a proteção contra choque é uma combinação do aterramento e do seccionamento automático. Então, o aterramento ele vai estar dividido em duas partes, que é o que está dentro da terra, aí realmente é aterramento. Saiu de dentro da terra é equipotencialização. Então você já tem ali, ó, condutor de equipotencialização ou condutor de aterramento. Entra na barra e a gente vai conversar melhor sobre isso, né? Para você ficar claro que quando você faz a instalação, você precisa fazer o aterramento, ele é essencial, mas tem que casar com o seccionamento automático, porque senão algo que está aterrado vai continuar dando choque ou vai circular corrente. Dependendo de como o seu aterramento está sendo feito, a gente vai trabalhar isso aí, tá? Então vamos lá. Grupo 2, área molhada. Ó, se for cozinha, área de serviço e mais, como é que você calcula? Você tem o perímetro do cômodo, tá? Então, se você tem aqui esse perímetro aqui, ó, essa parte aqui é aberta, tá? Então, eu teria aqui 2 metros, 3, 6, 6 mais 3, 9. Então, eu teria 9 metros de perímetro. 9 metros de perímetro, eu teria que ter uma tomada a cada 3,50 metros. Então, significa que se eu colocar a primeira tomada aqui, eu tenho mais 3,50 daqui para cá. Então, eu teria uma aqui, mais 3,50, duas, mais 3,50 que estaria com 7, mais 3,50 que estaria com 10,50, tá? Então eu precisaria de 3 a 4 tomadas. Se eu dividir direto, 3 tomadas atenderia, tá vendo? Tá? Então aqui a gente tem tá com 1, 2, 3, 4 tomadas. Então, ó, tá atendendo, beleza? Vamos partir para a cozinha. Para a cozinha, mesma coisa. O perímetro para a colocação de tomada 3,50 metros. Eu não anotei aqui, mas lembrei. Na parte de cozinha, né, na parte ali da pia, da bancada, obrigatoriamente você precisa ter 2 pontos de tomadas. Então, essas tomadas aqui podem ser duplas, tá? Que a ideia aqui era atender a pia e o fogão, mas você pode, de repente, colocar aqui uma tomada dupla. Aqui, ó. Você pode trabalhar com esse símbolo aqui, tá? A gente colocou 8 tomadas na cozinha. Será que atende? Então, se você for contar aqui do método de ponto,
Se você botasse uma tomada aqui, você teria 3,50 m, 2 tomadas, sobraria 50. Então, menos 1 metro aqui, que é 4x4, tá? 4x4. Então, 4 menos 1, 3, com 50 aqui, outra tomada. Aí tu teria 1 metro. Daqui para cá tem 4, tu precisaria de 2,50, colocaria mais outra. Você já estaria com 1, 2, 3, 4, 5, mais uma aqui, 6. Quer dizer, 6 tomadas atenderia a cozinha. E a gente colocou 8. Então, tá atendendo a cozinha? Sim. Banheiro, né? Eu tenho a parte do box. Aí, eu não posso trabalhar pelo perímetro, porque dentro do box é volume 1. Então, eu não posso ter ponto de conexão elétrica dentro do box. Não posso botar interruptor dentro do box. Não posso botar tomada dentro do box. O ponto do chuveiro tem que estar acima de 2,25 m. Então você já tem que combinar com o pedreiro ou quem vai fazer o rebaixamento para poder você colocar a caixinha lá, tá? E outra coisa, eu tenho que ter um afastamento do box. Eu coloquei aqui, ó, banheiro do box de 60 centímetros. Então eu tenho uma altura e tenho um afastamento, tá? Então a nossa tomada, ela tá aqui perto da porta. Então se for botar o lavatório aqui, nossa tomada está longe. Então, sempre que tiver ponto de água, você vai tentar afastar 60 centímetros do ponto de água, tá? Beleza? Varanda, a gente colocou uma tomada aqui, né? Acho que é suficiente, pode ser uma tomada dupla, tá? Pelo fato de ser mureta aqui e pegar água, então é questão de segurança. Saiu a área molhada, vem a área seca. A área seca aumenta mais o perímetro. Então, eu posso ter, né, em área seca, cada ponto de tomada a cada 5 metros. Então, se lembra aqui que o nosso cômodo é 4x4 e eu coloquei uma aqui só para provocar. Por quê? O meu perímetro é daqui até aqui, ó. Então, se é 4x4, eu tenho 2 e 2, ou seja, a minha tomada está em 4 metros. Tá? Então, ó, 4 metros, 4 metros, 4 metros. Então, no quarto, o meu perímetro, a minha distância entre uma tomada e outra, ela está atendendo a norma. Mas lembra que eu falei? Isso no real, a gente vai ter pelo menos 2 caixinhas aqui, né? Mais uma aqui ou 2 aqui. Você vê que no real é questão de comodidade, né? Às vezes a dona de casa ou o dono de casa quer afastar ali os móveis para um lado ou para o outro e ter tomadas é facilidade, você mexer de um lado do outro, ligar o equipamento de um lado do outro, tá? Então aqui foi só para a gente treinar, beleza? Então perímetro, 5 metros, perímetro na sala. Colocamos 8 tomadas, não precisa nem fazer conta, né? Já está atendendo, beleza? Tá? Se você não entendeu, né? Perímetro é o seguinte, é a distância da parede, é que a gente chama de metragem linear. Tá? Então, se a sala tem 4 metros, o perímetro dessa sala, se ela for 4x4, né? É um quadrado, então, ó, é isso aqui vezes 4, ou 4 ao quadrado, né? Dá 16 metros quadrados. Deixa eu fazer aqui. Seria 4 vezes 4, 16 metros quadrados, tá? Perdão, mas na verdade aqui a gente não está vendo a área, né? A gente está vendo o perímetro. Então você vai realmente ter que somar ou multiplicar por 4, vai dar a mesma coisa. Mas só para não confundir, então é esse lado mais esse, mais esse, mais esse, tá? Que aí vai dar 16 metros linear. Se eu dividir por 5, daria 3, mais a fração, então daria 4 tomadas. A gente colocou 4 tomadas em cada quarto, então está atendendo. Bom, e agora aqui é uma ponte de um lado para o outro, tá? Essa ponte é a ponte de carga. Eu agora realmente vou transformar isso em carga. Isso é importante que daqui para frente qualquer outro projeto ligado à energia, levantamento de carga,
você já vai ter uma base, né? Vai fazer projeto de energia solar, você já vai ter uma base para o levantamento de carga. Como que você faz? Equipamento específico já está determinado. O fabricante já vai vir lá com a potência. Você vai separar se a potência que veio é watts ou VA, tá? Pontos de tomada é pontos de conexão com a rede, então vai estar em VA. Então como é que eu faço? De novo, eu separo para área seca e para área molhada. Geralmente na área molhada residencial eu tenho alguns equipamentos ali mais fortes. Então repare bem, por que eu escolhi colocar o circuito para a área de lavar, o circuito para a área de serviço que pegou lá a máquina de lavar? Porque a própria regra da 5410 fala o seguinte: se você tem 6 tomadas ou mais de 6 tomadas, você pega as 3 primeiras tomadas e considera 600 VA. Então, ó, 1, 2, 3. Só aqui eu já sou obrigado a deixar 1.800 VA para esse circuito. Sendo que a máquina de lavar nem 500. Entende? Depois ela fala que o que sobrar eu considero 100. Então, para aqui, só para a área de serviço, eu teria 600, 1.200, 1.800, 2.000. Incluir aqui, ó, mais 2. Tá? Então, a gente no próximo bloco, a gente vai somar a quantidade de tomadas e aplicar essa regra aqui, ó, tá? Para os quartos, para as demais áreas secas, no mínimo 100 VA. No mínimo 100 VA, tá? Então, no mínimo é 100 VA. Mas será que eu posso deixar mais? Posso sim. Então, o que a gente vai fazer? Você lembra que lá atrás a gente pensou que, de repente, no quarto poderia usar um secador de cabelo? A gente vai pegar essa potência do secador e vamos jogar dentro do nosso circuito. A gente não pode deixar uma potência mínima que é do secador. Para quê? Para que aquele fio, aquele disjuntor, aquela tomada, de repente uma tomada de 20 amperes, ela suporte a demanda aí do secador ligada no quarto, tá? Então a gente vai pegar esses dois aqui, vai separar em potência, vamos pegar esses dois aqui, tá? Um exemplo, se eu fosse fazer pelo que está escrito aqui, seria, ó, 1, 2, 3, 4 tomadas. 4 vezes 100, 400 VA. Aqui mais 4. Então teria no mínimo 800 VA. Mas eu posso tirar 2 tomadas e considerar 300 VA. Isso vai fazer a minha potência subir, porque eu teria 2, ia para 600 VA e sobrariam mais 6 tomadas de 100. Então eu teria 1.200 VA. E 1.200 é aproximadamente a potência que a gente deixou para o secador, entende? Então dessa forma a gente pode equilibrar. E repare bem, nessa hora aqui, você vai ter a liberdade de determinar o que a gente chama de demanda. O que é demanda? Eu tenho 2.000 VA de carga. Eu preciso usar tudo isso? Eu vou usar tudo isso? Não. Então eu posso multiplicar por um fator de demanda que vai fazer esse número cair. Então eu preciso multiplicar pelo número menor do que 1. Às vezes eu tenho uma demanda que eu enxerguei naquele momento de 1.000 VA, mas o secador de cabelo é 1.300. Então eu aplico um fator de demanda maior do que 1 para que o que eu calcular de carga para aquele circuito, ele suporte essa previsão do secador. Então no próximo, na próxima parte do vídeo, a gente vai trabalhar a parte de carga, beleza? Então, vai lá, um abração.